E quem eu convido para comentar aqui com a gente no Mundo Record News esta vitória, esse dia histórico nos Estados Unidos, é o Roberto Ibel, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, bom dia para você. Além de ser o segundo a retornar à Casa Branca depois de perder uma eleição e aí volta na sequência, Trump volta agora mais forte, do seu ponto de vista? Com certeza, Sônia, bom dia que você está acompanhando aqui a Record News. É uma vitória incontestável de Trump, mas também do Partido Republicano, que historicamente conseguiu ganhar as duas casas. O Senado já está confirmado, as projeções das principais emissoras, dos Estados Unidos, é interessante, nos Estados Unidos a gente acompanha o voto, não tem um Tribunal Superior Eleitoral, lá quem dá a vitória de fato são os veículos de mídia, de imprensa, mas os principais veículos de imprensa dos Estados Unidos já apontam uma provável vitória republicana também na Câmara dos Deputados, a Casa dos Representantes, numa tradução de português. Então é incontestável essa vitória republicana e principalmente do voto conservador. O que me chama mais atenção, Sônia, nessas eleições é que grupos historicamente que sempre votaram em democratas deram um voto de confiança em Trump, ou seja, nós estamos falando da população latina, de imigrantes, afro-americanos, mulheres, jovens, que votaram em Trump e não votaram em Kamala Harris. Outra estratégia vencedora da campanha republicana, principalmente nos estados pêndulo, que você acabou de mencionar, Geórgia, Pensilvânia, enfim, estados que tiveram votação antecipada. Foi uma estratégia muito bem conduzida pelos republicanos. É o momento, sim, dos republicanos comemorarem, ganharam as duas casas, a presidência dos Estados Unidos, mas para nós também, agora, analistas internacionais, e acho mais para nós aqui no Brasil, é o momento de pensar como será este governo republicano, como serão os próximos 4 anos de Donald Trump. O que isso implica para o Brasil? Muito provavelmente a gente vai ter um fortalecimento do multilateralismo, como uma alternativa a esse maior protecionismo, esse maior isolacionismo dos Estados Unidos, conforme promete Trump. Então a gente pode ter um fortalecimento dos BRICS, do G20, até para fazer frente a esse maior isolamento, digamos assim, dos Estados Unidos a partir de janeiro de 2025. É um panorama que a gente vai analisar detalhadamente, professor, mas agora eu te convido para acompanhar aqui junto comigo o mapa, atualizando aí as eleições por lá. Donald Trump, com 71 milhões de votos, venceu em 28 estados americanos, já Kamala Harris ganhou em 20 estados e também no Distrito de Colômbia, onde fica a capital, Washington. E uma curiosidade é que ela conquistou mais de 90% dos eleitores na capital americana. Arizona e Nevada, na costa oeste, e Michigan, na região dos Lagos, ainda contabilizam os votos. Até agora, o republicano tem 277 delegados contra 224 de Kamala. A vitória já é oficial, uma vez que Trump precisava de 270 delegados, e as projeções, como o professor estava contando aqui, apontam que o republicano deve conquistar ainda mais delegados. Outro número que dá a medida da vitória de Trump, a gente falou tanto sobre a importância aqui dos 7 estados pêndulo, devem chegar a 6 os estados que preferiam no passado Joe Biden, agora mudaram de ideia. E são eles a Geórgia, a Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Arizona e Nevada. Professor, e você comentava também que os latinos, que antes talvez a tendência seria para os democratas, nesta eleição optaram pelo republicano. A gente sabe que o Trump ele tem uma política rígida e uma proposta rígida em relação à imigração. Como a gente pode entender os latinos, os imigrantes, seguirem votando no republicanos? Essa política do Trump anti-imigração é contra a imigração irregular, ou seja, aquele imigrante que cruza a fronteira sem documentos, sem visto, sem autorização de trabalho, sem autorização de residência, ele apenas amplifica, digamos assim, Sônia, o discurso que é comum desde o governo de Bill Clinton. Quem começa a construir um muro na fronteira com o México é o governo Clinton, que é um democrata. E o Trump ele percebe que essa estratégia do discurso anti-imigração irregular, ela acaba ganhando adesão, inclusive da população imigrante regular nos Estados Unidos, a população latina, que tem um voto tradicionalmente mais conservador. E uma questão, eu estava lendo um analista que escreveu para o The New York Times, um dos principais jornais dos Estados Unidos, estava dizendo o seguinte: olha, o que explica esse voto
latino em Trump é uma questão muito simples. Trump trata os latinos como cidadãos, como trabalhadores, enquanto que o Kamala Harris e o Partido Democrata tratam numa pauta identitária, ou seja, como se todos os latinos fossem progressistas e fossem democratas, o que se comprovou com evidências nos votos de ontem que não, né? Então, acho que o Trump também soube identificar, sua campanha, soube identificar esse potencial do voto latino. E uma questão que é histórica, acompanho a eleição dos Estados Unidos desde 2008, né? Uma questão que é tradicional nos Estados Unidos. Se a economia não vai bem, não se reelege o presidente ou não se elege o candidato ou a candidata do partido que está no governo. E a economia dos Estados Unidos, apesar de uma recuperação, apesar de apresentar crescimento, de uma redução no desemprego, ainda é uma economia com inflação e, o principal, com redução do poder de compra. Considerando que a maior economia do mundo, berço do sistema capitalista moderno, né, onde o poder de compra ele é tão importante quanto a democracia, quanto instituições democráticas, não surpreende que a população tenha dado um voto de confiança em Trump e nos candidatos republicanos, porque entende que seu poder de compra, que sua economia piorou durante o governo Biden. Claro, nós não podemos colocar toda a responsabilidade em Biden. Biden assume durante a pandemia da Covid-19, mas isso o eleitor não leva em consideração. Ele leva em consideração o momento atual, não o que aconteceu 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando começa a pandemia da Covid-19. Então, é uma eleição que vai justificar esse voto de grupos como latinos, afro-americanos, mulheres, jovens, vinha me chamando muita atenção, acompanhando em redes sociais como o TikTok, por exemplo, que hoje a geração Z, geração Y, enfim, as novas gerações utilizam em massa um comportamento muito forte em prol da campanha de Trump na população mais jovem nos Estados Unidos. Então, mesmo que a campanha de Kamala Harris tenha se utilizado de grandes nomes de Hollywood, da música norte-americana, isso não converteu em votos, principalmente daquela população mais indecisa. Essa é uma eleição que a gente pode atribuir a Trump a 3 critérios: indecisos, estados pêndulo e, principalmente, economia. São essas as 3 principais razões. Eu agregaria um 4º motivo ainda: o erro de estratégia dos democratas de terem apostado e insistido na campanha do presidente Joe Biden até julho. Biden vai desistir da campanha apenas em julho. Kamala Harris entra muito tarde nessa campanha. Então, também foi um erro de estratégia por parte dos democratas. Certo, professor. Então, agora a gente vai acompanhar uma reportagem que mostra que a eleição para presidente nos Estados Unidos não é feita pelo voto direto dos eleitores, como é feito aqui no Brasil. A gente vai ver como é que funciona a contagem que decide o presidente dos Estados Unidos e por que alguns estados ganham tanta importância na reta final. Os Estados Unidos têm 50 estados, além do Distrito de Colômbia, onde fica a capital Washington. Cada estado tem um número fixo de delegados eleitorais e esse número é formado pela população que mora nesses lugares. De maneira geral, quando o candidato ganha em determinado estado, todos os votos dos delegados vão para ele. Por exemplo, Donald Trump ganhou no voto popular na Pensilvânia. Isso quer dizer que os 19 votos dos delegados eleitorais da Pensilvânia vão para Trump. É o que os americanos chamam de The Winner Takes All. O vencedor leva tudo. Alguns estados votam às vezes nos democratas e às vezes nos republicanos. São os estados pêndulo. Normalmente, também são eles que definem a eleição. Os Estados Unidos têm ao todo 538 delegados. Para se eleger presidente, é preciso conquistar a marca de 270 delegados. E a gente lembra, então, que Trump já conquistou 277 delegados, uma distância que não era esperada, já que as pesquisas mostravam quase que um empate entre os dois ali. Essa distância surpreendeu você, professor, entre ele e a Câmara? Não surpreendeu tanto, Sônia, porque nos últimos dias já havia um movimento de espera, né? Se esperava que de expectativas, melhor dizendo, um movimento de expectativas de que Trump pudesse levar os estados pêndulo, principalmente a Pensilvânia, né? Isso se justifica na própria estratégia de última hora de Kamala Harris de tentar o voto
porta a porta, por ligação, por SMS, enfim, já se mostrava ali, inclusive nos trackings internos, as pesquisas internas dos republicanos, de que poderia ganhar. Claro que surpreende, né, por ser uma votação na qual a gente ficou sabendo no último minuto quem ia ganhar, mas se esperava que essa votação tão apertada que se apresentava na última semana, isso acabou se diluindo no momento que começaram as contagens de votos e a abertura das urnas nos Estados Unidos. Ontem mesmo, né, a imprensa norte-americana, ali no começo da madrugada aqui no Brasil, já apontava que não seria uma vitória tão apertada quanto nós imaginávamos que fosse. Mas é claro, o que eu acho que surpreende nesse momento é, primeiro, a Pensilvânia, segundo, a vitória muito expressiva. Eu acho que esse talvez é o nosso único, não diria erro de previsão, porque a gente não faz previsão, a gente faz análise de tendências, né? Mas talvez o que vai além das expectativas é, de fato, a eleição do Congresso, uma vitória muito expressiva no Senado e que muito provavelmente também será expressiva na Câmara dos Deputados. Eu até ontem à noite acreditava ainda que talvez os democratas pudessem ganhar na Câmara e aí fazer uma espécie de um equilíbrio de poder. E que pelos dados até o momento, se apresenta que vão ganhar as duas casas, os republicanos, e aí abre margem para que Trump governe tranquilamente nos próximos, pelo menos 2 anos, porque daqui 2 anos tem as midterms, as eleições de meio termo lá nos Estados Unidos. Certo. Agora, professor, acho importante a gente sempre falar da nossa situação aqui, né? Enquanto Brasil e enquanto América Latina, né? Que impactos a gente pode esperar para os próximos 4 anos aí, também nas relações comerciais com o nosso país? Bom, acho que no primeiro momento é olhando mais para o Brasil, né? Um certo esfriamento das relações. A gente não tinha relações muito próximas com o governo Biden. Lula e Biden se encontraram algumas vezes, mas sempre foram relações muito protocolares, né? Até por uma divergência de posicionamentos em vários temas internacionais. Com Trump, é natural que você tenha um afastamento, até pela política de Trump. O governo brasileiro, o presidente Lula, acabou até de parabenizar Trump nas redes sociais, né? Dizendo que espera construir diálogo, enfim. Mas eu acho que vai ser muito protocolar. O que pode nos causar uma certa preocupação é a questão da Venezuela. Como Trump vai lidar com a questão da Venezuela? Vai ter uma interferência militar, uma intervenção direta dos Estados Unidos? Aí sim pode causar uma certa preocupação. Acho que um outro motivo também que o governo Trump ele fortalece os movimentos políticos de extrema-direita e conservadores aqui na região. Bolsonaro está inelegível em 2026, mas certamente a eleição de Trump vai ser um combustível para esses movimentos mais conservadores no Brasil e no restante da região, na Argentina, no Chile, na Colômbia, enfim, né? Com relação a questões comerciais, é preocupante essa proposta de Trump de taxar 10% todos os produtos importados pelos Estados Unidos. Isso afetaria diretamente, por exemplo, o nosso agronegócio aqui no Brasil. Então, acho que é um momento, né, para tanto o governo como setores estratégicos da economia brasileira que exportam para os Estados Unidos começarem a avaliar alternativas, ou até mesmo, daqui a pouco, a proposta de acordos bilaterais com os Estados Unidos. É um momento, eu acho, agora de avaliação, de análise, de desenho, né, de cenários possíveis, pensando nessa política comercial do governo Trump. E para finalizar também, eu acho que a eleição do Trump, né, ela serve também ela vai acabar dando legitimidade para os movimentos ultraconservadores no mundo todo. Então a gente pode esperar, sim, uma ascensão de grupos de extrema-direita, ultraconservadores, no restante do planeta, nas próximas eleições. Sim, professor, uma eleição, um resultado que realmente impacta o cenário global, né? Não é diferente aqui com o Brasil. Muito obrigada por tua análise, professor Roberto Ibel, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigada por seu tempo e por sua análise aqui, professor. Obrigado, bom dia a todos.